Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo de Ramos e Paixão do Senhor. É o que nós vamos celebrar. Celebrar a Semana Santa é justamente seguir os passos de Jesus no caminho da cruz, fazendo desse memorial da entrada triunfante de Jesus, que ele realizou em Jerusalém, seguir esse passo de Jesus justamente pelo caminho que posteriormente ele vai assumir, o caminho do Calvário. Esse é o triunfo do qual, pela graça, receberemos o triunfo da vida sobre a morte. O acontecimento do mistério da paixão e morte e ressurreição do Senhor deve nos iluminar nossa fé e revelar o sentido da missão salvífica de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em nossas vidas. Com os ramos nas mãos, acolhamos aquele que, sendo Deus, vem a nós como um humilde servidor. Nós vamos lembrar que durante as 5 semanas da Quaresma, nos preparamos nossos corações pela penitência e pela caridade. Portanto, sigamos os passos de nosso Salvador, em direção ao Calvário, para que também nós participemos de sua glória, a glória da ressurreição. 6 dias antes da solene Páscoa, que também se aproxima, Jesus foi a Jerusalém. Correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas, em alta voz cantavam em sua honra: Bendito és tu que vens com tanto amor, hosana nas alturas. Vamos bendizer a Deus e vamos declarar esse amor a Deus também, porque o amor quer ser amado, o amor quer ser correspondido. Deus demonstrou seu amor, enviando seu Filho ao mundo. Ele deu sua vida por nós, derramou seu sangue. Façamos o nosso ato de amor a Deus, confiando no seu amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus, vamos nos reconciliar com Deus, pedir perdão. Perdão pela ingratidão. Perdão por não reconhecer Deus nesse movimento do amor, onde Ele deu-se por nós. E perdão também por não perdoar, por guardar ressentimento. Vamos, neste momento, nos esvaziar dentro do nosso coração. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Reze comigo. Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Reze comigo. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Reze comigo. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Reze comigo. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Reze comigo. Meu Deus, por que me abandonastes? Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho da procissão dos ramos, segundo Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Evangelho da Paixão de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 23, versículos 1 a 49. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Reze comigo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8 seguinte. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu?
Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo, de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia:
Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando. E até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado? Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Todos nos ajoelhemos ou coloquemos a mão sobre o peito e fiquemos um momento em silêncio. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, domingo de Ramos e Paixão do Senhor. Isso se chama celebrar a Semana Santa, começar a Semana Santa, seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz, fazendo desse memorial da entrada triunfante de Jesus no domingo de Ramos, em Jerusalém, fazendo desse memorial também a nossa caminhada, que marca justamente o triunfo da vida sobre a morte, o triunfo da graça sobre o pecado. Nós vencemos em Cristo a morte e o pecado. O acontecimento do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor ilumina a nossa fé e deve nos revelar o sentido da missão salvífica de Jesus, o Filho de Deus. Com os ramos nas mãos, acolhamos aquele que, sendo Deus, vem a nós como humilde servidor. Bendito que vem o nome do Senhor. Durante as 5 semanas da Quaresma, nos preparamos justamente para esse momento. Nos preparamos com penitência, oração e caridade para o momento da Páscoa que se aproxima. Sigamos os passos do nosso Salvador em direção ao Calvário, para que também nós participemos de sua gloriosa ressurreição. Estamos
há 6 dias da Páscoa solene, quando o Senhor veio justamente a Jerusalém com este objetivo de nos dar a vida mediante o derramamento do seu sangue. Façamos também esse momento de alegria, hoje, domingo de Ramos, bendizer esse Deus. Bendito és tu que vens com tanto amor, bendito que vens em nome do Senhor, hosana nas alturas. E na primeira leitura, a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos 4 a 7, descreve a história do servo que é chamado por Deus, esse servo que ouve e é obediente à voz de Deus, o servo que é Jesus, o discípulo fiel, maltratado, ultrajado, mas não desiste da sua missão. Ele deposita a sua confiança em Deus, que lhe presta o seu auxílio e nunca o abandona. Este servo, retratado em Isaías 50, é o próprio Filho de Deus, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Ele ofereceu a sua vida como um cordeiro imaculado que é, sem mancha, se entregou como resgate por todos. E o profeta Isaías já assume a pessoa do servo para dizer: o Senhor Deus deu-me língua adestrada, Ele me desperta a cada manhã, abriu-me os ouvidos para prestar atenção. Como um discípulo, o Senhor abriu-me os ouvidos. Excitou os ouvidos significa despertou-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás, ofereci as costas para me baterem. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, não me deixei abater o ânimo, porque sei que não sairei humilhado. E nós cantamos no Salmo de Davi, Salmo 21, é um dos mais poderosos salmos. Entre os salmos, o Salmo messiânico de Davi descreve justamente a trajetória gloriosa do grande rei. O rei triunfará sobre todos os seus inimigos. Os desígnios do maligno fracassaram. Meu Deus, por que me abandonastes? E na segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses 2, 6 a 11, São Paulo vai nos convidar a assumirmos uma atitude de Cristo, de esvaziar-se de nós mesmos, de tomar justamente a experiência da condição de escravos que somos, como Cristo também fez. Paulo nos exorta a nos prostrarmos diante do Senhor para que, morrendo na cruz com Cristo, com Ele possamos alcançar a glória da vida eterna. Paulo vai dizer: Jesus Cristo, embora existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. E temos aí a palavra usurpação. O que quer dizer essa palavra? Usurpação. Jesus Cristo não usurpou, ou seja, a palavra usurpar vem do latim usurpare. Usurpare vem da junção de duas palavras, usus e rapere. Usus significa utilização ou aproveitamento. Rapere, para si próprio. Utilizar-se para proveito próprio significa tomar para si, tomar alguma coisa em proveito próprio. No português, claro, vamos dizer assim, significa tomar para si o lugar ou posição que não lhe pertencia, pertencia a outro. Mas, ao contrário, Jesus humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sendo ele filho de Deus, o próprio Deus, não se igualou a Deus, por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, como Paulo vai dizer, ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós cantamos: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai. E no primeiro evangelho da procissão dos ramos, Lucas 19, 28 a 40, Jesus disse, se eles se calarem, as pedras gritarão. Lucas 19, 40. Jesus vai dizer aos fariseus, que do meio da multidão, diziam a Jesus, mestre, manda calar os teus discípulos, repreende os teus discípulos. E Jesus vai dizer, se eles se calarem, as pedras gritarão. Lucas 19, 40. E eu vou me calar? Ou vou me juntar ao coro dos discípulos, ao coro dos céus, dos anjos, dizer, bendito que vem em nome do Senhor? Vamos dizer, bendito que vem em nome do Senhor? Paulo vai dizer, na segunda leitura, que Cristo não se fez igual a Deus, mas esvaziou-se. Perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos, e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei, paz no céu e glória nas alturas. Vamos dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Eu não vou me calar. Vamos dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E no Evangelho da Paixão de Jesus Cristo, Lucas 23, 1 a 49, enquanto Pilatos estava a perguntar, és tu o rei dos judeus? No Evangelho dos Ramos, a multidão dizia, bendito que vem o nome do Senhor, bendito o rei. E os fariseus vão falar, repreende teus discípulos. Paulo, na segunda leitura, declara que Cristo não se fez igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo entendeu o sentido messiânico do Cristo Rei. Por isso, como Paulo disse, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua proclame, bendito que vem em nome do Senhor, porque Jesus Cristo é o Senhor, o próprio Senhor, para a glória de Deus Pai. E os judeus acusaram Jesus falsamente de subversão, acusaram Jesus de proibir pagar impostos a César, afirmando ser ele mesmo o Cristo Rei. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Cada um tem sua maneira de tratar o Mestre. E eu, como vejo Jesus na Eucaristia? Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram até amigos, eram inimigos. A conclusão de Pilatos foi dizer, não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Mas eles gritavam com toda a força, pedindo que Jesus fosse crucificado. Enquanto nos ramos, a multidão gritava, bendito que vem em nome do Senhor. No Calvário, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Todo esse mistério envolve o Cristo. E aquele momento lindo em que um dos malfeitores crucificados, enquanto ele insultava Jesus, o outro vai repreendê-lo, dizendo, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E ele vai depois acrescentar, olhando para Jesus crucificado, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus vai lhe responder aquilo que nós queremos escutar de Jesus também. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que contempla Jesus crucificado, ele tem a remissão dos pecados como esse ladrão, bom ladrão. E uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. O sol parou de brilhar.
e a cortina do santuário rasgou-se no meio, e Jesus vai dar um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, Jesus expirou. Veja que cada um vai enxergar Jesus do seu modo. Aquela multidão que recebeu Jesus, gritando: Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, enxergou Jesus como Rei, como Messias. A gente vai se perguntar, era a mesma multidão que estava a pedir que Jesus fosse crucificado? Não, não é a mesma multidão. Aquela multidão que estava a pedir, a dizer que Jesus era o Rei, era aquela multidão dos discípulos, aqueles que viram os sinais de Jesus e acreditaram. E aquela multidão que pedia a morte de Jesus eram aqueles mesmos que planejaram a morte de Jesus, aqueles mesmos que pegavam nas pedras para apedrejar Jesus, aqueles mesmos que não acreditavam nos sinais de Jesus, que não deram crédito para Jesus, ou como o próprio Herodes, que desprezava Jesus. E depois da morte de Jesus, o oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. Veja, quem foi o primeiro depois da morte a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, era o justo? Foi um romano, porque os romanos estavam ali dando testemunho, estavam como testemunhas também de que Jesus era o justo, era o próprio Filho de Deus. E muita gente se pergunta, por que a Igreja Católica está em Roma? Está aí a resposta. Jesus mesmo admirou a fé dos romanos, do centurião, por exemplo, e agora o próprio centurião vai dizer que, de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham corrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Isso é um momento que nós vamos justamente nos alegrar, porque vamos nos juntar justamente com essa multidão, a primeira que estava a dizer bendito que vem em nome do Senhor, e vamos compreender também essa multidão segunda que pedia a condenação de Jesus, sem saber do bem que eles faziam para nós, porque toda a caminhada de Jesus justamente tinha como objetivo esse momento em que na primeira leitura é destacada pelo profeta Isaías, do servo sofredor. Jesus assume o papel do servo sofredor, levado ao matadouro como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me verás, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E nós dissemos, bendito que vem em nome de Jesus. Jerusalém, Jerusalém. Jesus outrora dissera, o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Jesus entra triunfante na cidade, é recebido como rei pelos pobres, pelos pequeninos, pelos marginalizados. O Jesus dos pobres e marginalizados não agradara a muitos. O povo caminha com Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor. Louvemos, bendizemos, agradecemos a Deus por ter nos dado um Rei libertador e salvador, montado no jumentinho, simbolizando o seu modo simples de viver. Seguir Jesus é, portanto, reconhecê-lo nas pessoas dos mais pobres, nas pessoas dos mais marginalizados. O modo de reinar de Jesus atrai o olhar de quem? Dos mais simples. Aqueles que se aproximam de Jesus sentem alegria
alegria em estar a serviço do bem, alegria em estar a serviço do perdão, da partilha, da justiça, do amor. Bendito que vem, em nome do Senhor, servir Jesus e carregar a cruz de cada dia. Vamos carregar a nossa cruz, porque Jesus caminha na nossa frente. Ó Jesus, Divino Mestre, nos convida hoje a seguir teus passos. Entraste em Jerusalém triunfante, montado em um jumentinho. Pelos pequeninos, és aclamado como rei. Os fariseus querem a tua condenação, querem calar teus discípulos até. Se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Ajude-me a aceitar contigo os sofrimentos como um bom ladrão, para ouvir o que falaste ao bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abre e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva, se salva. Já rezou as laudes hoje? Rezar as laudes é cantar os salmos, os hinos, os cânticos. Dizia São Tiago na sua carta do Tiago, claro, capítulo 5, versículo 13. Se estáis sofrendo, orem cantando hinos. Portanto, vamos cantar os hinos, bendizer a Deus, porque quando nós cantamos os hinos, nós bendizemos a Deus e os sofrimentos vão embora. Portanto, vamos louvar o nome do Senhor. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.